Olá, pessoal! Às vezes, em nossas vidas acontecem coisas realmente misteriosas e incrivelmente difíceis de explicar. Seria a influência de forças sobrenaturais ou apenas coincidências? Do you know who I am? Ed. Talvez uma brincadeira de alguém. O casal Rachel e Raymond se encontraram em uma situação misteriosa quando foram visitar o túmulo do seu filho. Vocês estão prontos para conhecer essa história? Então, vamos lá! O serviço militar é uma ocupação extremamente perigosa, durante a qual todos os soldados correm grandes riscos. E embora as famílias dos militares saibam que o seu ente querido pode falecer a qualquer momento, é muito difícil lidar com essa situação, se ela vier a acontecer. Um dia, um casal idoso ficou sabendo que seu filho Joseph havia morrido tragicamente. Ele não faleceu guerreando, mas em tempos de paz. Ele entrou para o serviço militar em 94 e serviu por 16 anos. Adorava esportes, especialmente softball, e até iria jogar numa liga, mas sofreu um acidente de carro a caminho de um jogo. Isso aconteceu no dia 9 de agosto de 2010. Joseph tinha apenas 36 anos de idade. Os pais, Rachel e Raymond, frequentemente visitavam o túmulo de seu filho e, com o tempo, começaram a notar algo muito estranho. Apesar de que a grama ao redor do túmulo estava seca, havia grama verdinha justamente no local onde o Joseph estava enterrado. Isso surpreendeu os pais, afinal, o sol escaldante geralmente não escolhe os locais para manter verdes. Mas, toda vez que eles iam ao cemitério, a história se repetia. A grama da sepultura permanecia verde, não importava o quão forte o calor fosse. Os pais começaram a achar que isso era um verdadeiro milagre, porque não havia explicação para o fenômeno misterioso. Rachel até começou a pensar que um anjo do céu estava cuidando do túmulo do seu filho. E ela estava certa, era realmente um anjo, mas ele estava na terra e tinha nome, Jake Racing. Em maio de 2014, a amada esposa de Jake, Liz, faleceu aos 81 anos de idade. Desde então, ele mantinha uma rotina diária rigorosa. Apesar de seus 86 anos de idade, todas as manhãs ele ia à igreja e em seguida reunia-se com um de seus 9 filhos para uma xícara de café. Depois disso, voltava para casa e cuidava do seu jardim, cortando rosas para levar para sua amada esposa no cemitério. No verão de 2015, uma severa seca assolou o Texas. Jake notou que a grama no local onde Liz estava enterrada estava murchando. Ele então começou a regá-la todos os dias e logo o gramado voltou a ficar verdinho. Um dia, Jake encontrou uma mulher no cemitério chorando ajoelhada ao lado de uma lápide. O homem idoso veio até ela para consolá-la e assim conheceu a história de Joseph. A mulher que chorava era a irmã do soldado falecido. Quando a mulher deixou o cemitério, Jake já sabia o que ele faria. A partir daquele dia, ele decidiu regar não só o túmulo de sua esposa, mas também o túmulo do soldado. Afinal, isso é o mínimo que ele poderia fazer para uma pessoa que serviu seu país por tantos anos. Ao descobrir quem estava cuidando da sepultura de seu filho, Rachel e Raymond ficaram muito emocionados. Afinal, Jake Racing era um completo estranho, com um carinho tão grande pelo Joseph. É incrível que um estranho tenha passado tanto tempo cuidando do túmulo de nosso filho, e ele sequer o conhecia, disse Rachel. Esta história é incrível e tocante, e conseguimos encontrar outros casos similares. Quando o estadunidense Timothy Pierce, residente do estado do Texas, perdeu a sua esposa Kimberly, ele ficou muito tempo sem conseguir se recuperar da dor da perda. Mas um dia, Timothy se lembrou de que ele e sua esposa sonhavam em fazer um jardim perto da sua casa. Um jardim que não passaria despercebido de jeito nenhum. Infelizmente, esse sonho não virou realidade durante a vida de Kimberly. Em casa, eles só tinham 2 vasinhos que eles sempre esqueciam de regar. Mas depois da morte de sua esposa, Timothy decidiu recuperar o tempo perdido e criar um verdadeiro jardim no seu terreno. O Timothy nunca tinha cuidado de um jardim na vida, por isso teve que buscar instruções na internet antes de plantar a sua primeira plantinha. No começo, o jardim era bem modesto, com algumas poucas plantas pequenas e um grande terreno. Os vizinhos e as pessoas que passavam olhavam com surpresa para aquela área que mais parecia ser apenas um monte de terra espalhada. Mas o Timothy levou a sua ideia muito a sério, cuidou muito bem de cada planta e estudou muito sobre jardinagem. Ele até comprou umas pedras e começou a
a construir um caminho no jardim. Quando o progresso tornou-se evidente, Timothy se sentiu muito mais confiante. Os amigos elogiavam o seu esforço, o que servia de motivação para continuar cuidando do jardim. Foi então que algo inesperado aconteceu na vida desse jardineiro amador. Um dia, um carro parou na porta do Timothy. De dentro dele saiu um estranho que disse que havia notado o seu jardim há algum tempo. Esse estranho sugeriu doar várias plantas de graça. O negócio é que o filho deste homem era o diretor de um jardim botânico que havia falecido recentemente. O estranho queria salvar as plantas que permaneciam na estufa de seu filho para preservar sua memória. Timothy ficou chocado com a coincidência. Ele disse honestamente que seria uma grande honra para ele cuidar dessas plantas, mas temia que elas pudessem morrer, já que ele ainda não era um jardineiro experiente. O estranho respondeu que tudo ficaria bem e partiu. Na manhã seguinte, quando Timothy saiu de casa, uma surpresa o esperava. Um novo morador surgiu inesperadamente no seu jardim, um enorme cacto. A partir desse dia, mais e mais plantas novas começaram a aparecer no local. Elas eram trazidas por aquele homem que nem se apresentou. Timothy o apelidou de Fada das Plantas, um apelido bem adequado, não é mesmo? Mas a ajuda de estranhos não parou por aí. Um dia, Timothy foi abordado por uma senhora idosa que disse que vinha observando há muito tempo como ele cuidava do jardim, quando ela passava por ali para ir à igreja. A senhora lhe ofereceu um carrinho de jardim cheio de pedras decorativas. Foi assim que o jardim começou a parecer ainda mais bem cuidado e passou a atrair a atenção dos transeuntes com a sua beleza, do jeito que a Kimberly tinha sonhado. Um ano se passou desde que a primeira planta tinha sido plantada. Timothy sentia que conseguiu realizar o sonho de sua falecida esposa e isso lhe dava forças para viver e deixar o jardim cada vez mais bonito. Ele decidiu compartilhar a história sobre seu jardim e postou uma foto no site Imgur. O post com fotos e com a história sobre o seu jardim instantaneamente ganhou centenas de curtidas e comentários. Afinal, essa história incrível tocava a todos. Hoje, as pessoas continuam a apoiar o Timothy, indo ao seu jardim ou simplesmente deixando comentários de apoio na internet. A ajuda mútua e o calor humano são muito mais importantes do que parecem à primeira vista. A terceira história também ocorreu nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Becky Turner passou por um acontecimento terrível. O seu filho, Tristan, morreu em um acidente de carro em 2015, quando tinha apenas 19 anos de idade. Nesse momento tão difícil, a mulher recebeu o apoio do seu amado, Kelly. 2 anos depois, ela aceitou o seu pedido de casamento. Na cerimônia, Becky pediu para deixar uma cadeira vazia para o seu filho. Uma placa foi colocada na cadeira na qual estava escrito: "Você não pode me ver, mas eu estou com você, mãe." Porém, o mais interessante é que o coração de Tristan foi transplantado para uma pessoa que Becky nunca tinha visto. Eles só se falaram ao telefone uma vez, mas ela não tinha ideia de quem era essa pessoa. No entanto, enquanto o casal se preparava para o casamento, o futuro marido de Becky resolveu preparar uma surpresa. Na cerimônia, Kelly solenemente apresentou um de seus padrinhos à sua futura esposa. Ela não conhecia, era o jovem Jacob Kilby, de 21 anos. A princípio, não havia nada de incomum nessa situação. Muitos padrinhos e madrinhas conhecem o noivo ou a noiva apenas no dia do casamento. Mas Jacob era um convidado especial. Era ele quem tinha recebido o coração de Tristan, o filho de Beck, o qual o salvou de uma doença terrível. Para chegar ao casamento, esse cara pegou um voo de quase 7.000 quilômetros de Nova Jersey ao Alasca. Tudo isso para estar com a Beck nesse dia tão especial e deixá-la ouvir novamente como batia o coração de seu filho. É simplesmente incrível, pessoal. Como era de se esperar, Beck não pôde conter suas emoções quando colocou um estetoscópio no peito do menino. Pode-se dizer que o Tristan realmente estava presente no dia do casamento da sua mãe. No entanto, às vezes basta apenas uma pequena boa ação para fazer surgir uma história bela e tocante. Certa vez, uma senhora idosa chegou ao aeroporto internacional de Appleton e estava com dificuldades para retirar a sua bagagem da cabine da aeronave. Um jovem desconhecido que voou no mesmo voo ofereceu sua ajuda e a senhora ficou muito agradecida. Essa mulher tinha um problema nas pernas e uma dificuldade de locomoção. Felizmente, a aeromoça disse a ela que um funcionário do aeroporto a esperaria no terminal para ajudá-la a chegar até a saída do aeroporto. No entanto, por algum motivo, não havia
havia ninguém lá. Além disso, todas as cadeiras de roda estavam dobradas. Mas o gentil rapaz que a ajudou com as malas novamente a ajudou e a empurrou em uma cadeira de rodas até o desembarque, onde a sua filha a esperava. Ao se aproximarem, a filha da passageira viu na bolsa do ajudante anônimo uma etiqueta do Green Bay Packers, um clube profissional de futebol americano. Então ela perguntou se ele estava no time da NFL e ele disse que sim. O cara que estava ajudando a idosa era nada mais nada menos que o running back Aaron Jones. Antes de ir embora, Aaron tirou umas fotos com as duas. No entanto, a filha da mulher idosa não foi a única pessoa que reconheceu o atleta. Um fã de futebol americano também testemunhou a bondade de Jones e fez sua própria foto, que rapidamente se espalhou pelas redes. O Aaron ficou surpreso ao descobrir que a foto tinha ficado popular. I didn't know anybody had took a picture until I got home and got on Twitter and seen it. And I was like, oh wow. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.